Bom dia, amigos cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo, né? Aliás, boa tarde, né? São 13 horas e 18 minutos do dia 24/3/2022. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Os Templários na América. Veja, pessoal, abaixo desse link abaixo desse vídeo aqui no YouTube, tem um link do canal de Rafael Hungria, se eu não me engano, o nome dele é esse, Rafael Hungria, que fala sobre o que fala sobre a história dos Templários, né? Contada por um outro pesquisador. Muitas das coisas que ele fala, né, aqui no link, se vocês quiserem assistir, será ótimo. E comentar aqui embaixo também, depois. Fala sobre no nosso percurso histórico, nós falamos sobre a minha visão da Ordem Templária comercial, uma empresa de 13 famílias descendentes do Grão-Mestre Jesus, certo? E eu falo sempre da minha visão como Jackson Muley, certo? Bom, se faz necessário que vocês olhem outras visões, porque aqui a Nova Ordem de Cristo é uma escola de estudos e que iniciáticos e que tem como meta o livre pensamento. Que você pode ser católico, protestante, espírita, umbandista, só não pode ser ateu, né? Porque como é que você vai estudar a parte quântica se você não acredita nela, não é verdade? E se você não acredita num Deus, se não acredita na sua própria energia, né? Se quando a sua mente, você vai se chocar com os conhecimentos, vai se irritar, vai ter problemas com você mesmo. Então nós estamos aqui para causar traumas a ninguém, certo? Então, nossa meta é fazer com que possamos buscar transformar cada ser humano em um templo divino. Analisem quando ele fala da nova era, porque a minha meta aqui é essa, certo? Passar mensagens para que todos nós juntos possamos sermos templos divinos, buscando mudança na nossa mente, na nossa psique, para uma evolução e assim podermos ajudar o Grão-Mestre Jesus no próximo ciclo, né? Sabendo nós que, na atualidade, o Grão-Mestre Jesus passou a ser o governante da Via Láctea e o Conde São Germano, que nós estudamos, que foi o Coloastro. Nós estamos estudando ele nos ritos que foi quem organizou os ritos egípcios, né? Estamos estudando ele nos ritos egípcios. O Conde São Germano é o atual governante do planeta Terra. E o Brasil, como é falado no vídeo aqui embaixo, ele sempre foi programado para ser uma nação crísticas ao modo cátaro, qual era o modo cátaro? Os cátaros absorviam todas as religiões, não perseguiam ninguém e eram realmente ecumênicos, certo? Você podia ter pensado completamente diferente de um cátaro, mas você era bem-vindo no catarismo, né? Então, e o Brasil, apesar de existir irmãos um pouquinho ainda na primeira faixa evolutiva, né, que criticam, que querem usar as religiões como negócio, que vendem os votos dos irmãos a políticos, que negociam dízimos, que exploram a mente das pessoas ainda, é um país que é proibido a perseguição religiosa, né? Você pode
pensar diferente e pode se expressar diferente. E assim como na nossa grande nação, que para nós seria toda a América do Sul seria a grande Nova Jerusalém. Aconselho também vocês lerem um livro muito gostoso de ler, que é Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho, de Chico Xavier. É um livro muito bom, certo? Que conta a história política e espiritual do Brasil. Bom, vamos dando continuidade ao estudo do o Brasil dos Templários na América, a partir da página 40. Isso foi comprovado que durante a construção do Templo de Salomão original, os navios dos reis Irã e Salomão estiveram no mar durante 40 dias antes de chegar às suas minas de ouro secretas. Assim, a América do Norte, e eu falo também a América do Sul, como qualquer outro lugar, torna-se uma possível candidata para a localização das minas do rei Salomão e da terra de Ofir, e para a fonte secreta do ouro e cobre dos Templários. Bom, em seu livro American B.C. Berry afirma que há mais de 3.000 anos um grupo de navegadores celtas errantes cruzou o Atlântico Norte para descobrir e posteriormente colonizar a América do Norte. Fell fundamentou sua teoria nas centenas de inscrições descobertas entre ruínas de pedras durante uma pesquisa arqueológica em New Hampshire, Vermont e em outros estados litorâneos da costa leste. Baseado nessas inscrições, ele reconstruiu sistematicamente os vestígios de uma civilização celta norte-americana no Novo Mundo. Além da evidência de hieroglíficos egípcios e escrita ibero-púnica. Na maioria dos casos, as evidências de exploração e habitação pré-cristã nas Américas correspondem aos padrões geológicos que constituem a base das cadeias de montanhas Apalaches e Allegheny, que vão da Nova Escócia até a Louisiana. Bom, esses escritos egípcios, como nós falamos, são a escrita dos Atlantes. Como venho falando aqui no canal, tanto no Arte Reformista TV, como no canal da Nova Ordem de Cristo, aqui no YouTube, eu falo que o Osíris saiu daqui, da América, construiu mapas em folhas de ouro e foi para o Egito para escapar dos constantes terremotos que estavam havendo aqui, do dilúvio, né, causado pela a queda do cometa, que causou um transtorno imenso. E o terceiro movimento, né, que é o equinócio, que há da Terra no seu próprio eixo, que dura 28 milhões de anos, que sempre faz ocorrer esses cataclismas, né? Bom, como observaram os autores de Tim Wallace Murphy e Marilyn Chopin em seu recente publicado Templário in America for Three Crusades in Three New World, meu inglês é péssimo, viu? Arqueólogos americanos estimam que mais de 500 milhões de toneladas de cobre foram extraídas das jazidas hoje abandonadas, espalhadas ao longo das margens do norte do Lago Superior. Mas apenas uma porção muito pequena desse metal foi encontrada em túmulos e em outros sítios arqueológicos na América continental. Os diários de Samuel de Champlain,
mencionam sua procura de antigas minas de cobre, perto de Minas Bergzen, durante sua exploração na região realizada em 1604 e 1608. Bom, pessoal, vale ressaltar que alguns arqueólogos brasileiros encontraram perto das pirâmides que encontram-se no solo brasileiro, as 3 pirâmides que estão dentro da Amazonas, certo? Vestígio de bom, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é meu amigo. Eita, deixa eu dar uma virada aqui na câmera. Aqui tá meu amigo Juca, minha amiga Preta. São meus companheiros aqui na Casa da Paz. Mande um alô aí, Juca. Bom, vamos aqui. Ui, isso. Os diários também falam da descoberta de uma antiga cruz cristã de madeira cravada no alto de um dos muitos promontórios adjacentes a Minas Bergzen. Parece, portanto, provável que os templários haviam retomado as atividades de mineração na região de Green Orc e mesmo em toda a costa nordeste. Eles seguramente teriam disfarçado essas operações em rituais esotéricos que só iniciados reconheceriam. Em outras palavras, a verdadeira razão por trás das lendas dos mitos misteriosos do Novo Mundo só seria compreendida por quem realmente conhecesse o ritual maçônico, o que torna a teoria da atividade mineradora templária no Novo Mundo ainda mais plausível, e a descoberta recente de um grande depósito de titânio e de outros metais raros ao longo das margens do rio Shibenacadie. Um fato importante a considerar com relação a essa descoberta é que durante a primeira e segunda cruzada, os conhecimentos de siderurgia dos templários eram os mais avançados do mundo. Repetidamente, os historiadores identificaram essa arte avançada como a razão tecnológica provavelmente mais importante para a superioridade dos templários sobre os saracenos, até que estes conseguiram contra-atacar com o desenvolvimento do aço de Damasco, mais refinado e resiliente. A combinação de titânio com elementos como o ferro e o manganês cria o que se conhece como aço azul claro, um aço que é mais leve, porém mais forte que qualquer outro. Se os templários realmente possuíam um depósito inesgotável destes metais e também a técnica para forjar esse tipo de aço, o fato ajudaria muito a explicar por que Green Orc era tão importante. Uma qualidade peculiar do titânio é que se a combinação dos outros metais não for correta, ele tende a se tornar muito quebradiço, um assunto que voltaremos mais adiante neste capítulo. Além das suas riquezas materiais evidentes na forma de metais, testes recentes no sítio de Green Orcs confirmam a presença de uma falha geológica no local, sugerindo que se trata de uma área de energia subterrânea potencial, o qual poderia ser detectada por templários mais especializados. Muito à semelhança do sítio da Capela de Roslin, o de Green Orc é respeitado há milhares de anos por nativos da região devido à sua energia natural. A ponta de terra diametricamente oposta ao sítio de Green Orc, na margem ocidental do sítio de Shebenacadie,
ainda é chamada de Rose Point, fato que sugere que o local era o ponto norte de uma Rosa dos Ventos, que constituiria algum tipo de bússola, oferecendo orientação e proteção aos que passavam pelo arco real. A geometria e o ponto de teorema de Pitágoras poderiam ser aplicados em todo o território na Nova Escócia na forma de selo de Salomão, joia do arco real, figura 1:10. Eu vou mostrar para vocês agora essa figura, viu? Aqui, ó. Figura 1:10. Aplicação da joia do arco real ao território da Nova Escócia. Veja como essa aplicação da geometria sagrada na Nova Escócia revela fortes relações geográficas entre áreas que surgem um elo pré-cristão. O Green Orcs, com seus sinalizadores de cavalo branco europeu, podia ser considerada a imagem especular de Orc, com seus sinalizadores de cavalo vermelho. Além disso, descobrimos que o selo pessoal do príncipe Henry Sinterklaas, agora nas mãos de seus descendentes diretos, Niver Sinclair, de fato expõe 2 cavalos ladeados com a cruz denteada. Essa evidência coincidente sugere que antes mesmo de John Harrison inventasse o cronômetro em 1773, havia formas de determinar posições longitudinais específicas na Terra. O selo de Sinterklaas inclui o conceito de que havia um meridiano entre os 2 povoados da Rosa, situados na Nova Escócia, quando os primeiros colonizadores franceses chegaram a Champlain, no início do ano 1600. Bom, na nossa colônia, na colônia que eu visitei, que eu fundei como Jackson Muley, aqui na América do Sul, ao seu redor e dentro da colônia, nós colocamos acácias amarelas, certo? Então, e essa acácia era um símbolo de Salomão, e eu pedi para que minhas cinzas, outra vez falando sobre isso, fossem colocadas no Monte Eredon com acácias, ao pé de acácias, certo? Veja, pessoal, e para que eu pudesse me programar para relembrar dessa existência, certo? Bom, um cavalo representa Orc Irlanda e o outro Green Orc, como as linhas enteadas ou recortadas entre eles, simbolizando um antigo meridiano ou linha de energia. Mas é possível que os templários tenham descoberto este conhecimento dos meridianos ou que ele tenha sido transmitido no curso dos séculos em certos círculos interiores ou sociedades secretas. Se Green Orcs foi uma fonte celta natural muito antes da chegada dos templários e posteriormente dos colonizadores franceses acadianos, é muito provável, veja aqui, e posteriormente dos colonizadores franceses acadianos, viu? É muito provável que houve um nível de conhecimento e entendimento praticado entre os celtas nesse local, relacionado com o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Segundo se acredita, eram os druidas que constituíam a casta sacerdotal ou a base letrada entre os gauleses ou celtas, e que se dedicavam ao estudo da poesia, filosofia natural, astronomia e ciências dos deuses. Os registros druídicos mais antigos que conhecemos datam do século III a.C., embora Júlio César seja a principal fonte de informações a respeito deles.
Dominados pelos romanos, os celtas sobreviveram na Irlanda pré-cristã como poetas, historiadores e juízes. Há inclusive quem diga que os druidas celtas eram remanescentes lateral de um antigo sacerdote indo-europeu. Significativamente, considerando a prevalência da palavra oak, carvalho, em nosso estudo, Crin Orc Irlande, a presença de sinalizadores de cavalos branco e vermelho nesse sítio templário. Podemos encontrar uma referência a antigos meridianos na história da etimologia celta dessa palavra. A palavra celta duir significa literalmente cavalo, mas implica também porta, uso predominante da mão direita e mesmo divindade. A raiz da palavra orc, então passou a representar alguma coisa que está à direita ou ao lado direito de uma figura ou de um elemento do antigo mistério. Não devemos ficar surpresos ao saber que vestígios de 4 círculos de pedra foram descobertos em Green Orc, porém ainda é preciso provar que os movimentos reais do Sol e da Lua estão representados na estrutura desses círculos. Não obstante, o sítio de Green Orcs se ajusta misteriosamente à descrição de Thomas Pennart em E Voyage to be Hybrid. Ver epígrafe na página 6. Pennart informa nessa passagem que na planície de Tormore, na ilha de Arman, estão os remanescentes de 4 círculos e que por sua situação de isolamento, esse teria sido algo solo sagrado. Aparentemente, esses círculos foram construídos para fins religiosos, com o maior deles situado no sul, servindo de altar para sacrifícios aos deuses imortais. Antes do século XVIII, o único método conhecido para definir a longitude consistia em calcular o tempo de ocorrência de um eclipse do Sol ou lunar. Um método que tinha suas complicações. Em primeiro lugar, era preciso prever quando haveria um eclipse. Em segundo, era necessário 2 pessoas posicionadas na direção leste-oeste para registrar simultaneamente o eclipse na hora local. Em seguida, as duas comparavam a hora do eclipse observado de suas respectivas posições e multiplicavam por 15 para transformar o tempo num arco entre a estação principal e a outra posição. 1 hora de tempo, 15 graus de longitude. O resultado era a longitude oeste da estação principal. Se a estação principal ou base estivesse situada em Brodgar, nas Ilhas Orcades, numa latitude moderna de 3,17 oeste, e a segunda estivesse numa latitude atual de 63,17 oeste, e um eclipse do Sol ou da Lua fosse registrado localmente às 8 horas de Brodgar e ao meio-dia em Green Orc, a longitude oeste da estação base seria de 60 graus. Bom, o cálculo da diferença de longitude, portanto, exige a capacidade de prever um eclipse e de registrar precisamente a hora e local, o que havia a possibilidade de existir calendários da Terra, o que levaria à possibilidade de existir calendários da Terra de alguma espécie posicionado em todo o mundo. Isto é, os misteriosos anéis magnéticos, círculos e outros
monumentos e ruínas pré-históricos encontrados em todo o mundo conhecido, inclusive na América do Norte e do Sul. Cada vez mais, indivíduos ou grupos, como o Well England Architecture Associação, NEARA, Associação de Pesquisas Antigas de Nova Inglaterra, estão descobrindo na Nova Inglaterra os círculos de pedra, domes complexos subterrâneos, poços de mineração, muros e pedras, petroglifos e outras evidências de civilizações antigas que parecem ter realizado avanços em metalurgia, mapeamento astronômicos e habitação bem além do que consideramos inicialmente possível. Em seu livro, Uriel Martin, Christopher Krim e Robert Lonas oferecem fortes evidências de que o propósito dos grandes sítios megalíticos na Europa Ocidental, muito antes das pirâmides egípcias, era construir uma rede internacional de observatórios astronômicos sofisticados que fornecesse calendários precisos e pudesse medir o diâmetro do planeta e prever eclipses do Sol e da Lua com anos de antecedência.